Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast, no YouTube, estamos também na rádio da Universidade Federal de São Carlos, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. O podcast Papo no Auge caminha para um período de férias. Já ouço os sinos do Natal badalando e sinto aquele cheiro de panetone no ar. Foi um ano intenso. Muitos professores, muitas professoras, muitos agentes pedagógicos passaram em nosso programa. A vocês, meu muito obrigado de coração. Nosso podcast trilha uma rota de muito sucesso com um propósito muito claro: tornar você mais inteligente a partir de boas ideias discutidas aqui. E por falar em boas ideias, nosso derradeiro episódio desta temporada versa sobre ensino à distância. Para tanto, tomaremos como exemplo a Universidade Federal de Pernambuco. E por que trataremos deste assunto? Bom, no contexto atual, caracterizado pelo desenvolvimento de novas tecnologias no âmbito da educação em geral e da universidade em particular, as universidades públicas ainda estão a um passo atrás das universidades particulares, enfrentando um desafio muito grande de implantar a EAD, a educação à distância, com qualidade diante dos recursos precários em comparação às instituições privadas de ensino. A partir de ampla discussão, deve-se levar em consideração que ainda há rejeição e resistência ao EAD da Universidade Federal de Pernambuco e não somente ao EAD desta instituição. Aí a gente pode colocar também a falta de clareza da comunidade acadêmica sobre a diferença e funcionamento do ensino remoto, híbrido e à distância, ambiente virtual de aprendizagem e tudo o que isso representa para a universidade. Pensando nisso, é urgente compreender como se dá a abertura para a digitalização do ensino nas universidades públicas, como estas vêm trabalhando nesse sentido e o que tem sido feito a partir da criação da Secretaria de Educação Aberta e Digital, a SPRED, da Universidade Federal de Pernambuco. Comigo, um grande professor, José Alberto Miranda Posa. O professor José Alberto já esteve no Papo no Auge, e aí eu peço a você que volte uma temporada no episódio 56, falando, ele falou sobre o ensino de língua espanhola como língua estrangeira no Brasil. Ele é docente do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e secretário da Secretaria de Educação Aberta e Digital da mesma instituição de ensino. Vamos discutir o EAD. Professor Alberto, satisfação imensa em revê-lo, mesmo virtualmente. Como primeira pergunta, professor, como é que o senhor enxerga o ensino à distância hoje no Brasil, praticado nas universidades brasileiras? A satisfação, prazer, a gratidão é minha, porque eu tenho um grande carinho por você. Eu fui seu chefe, não esqueça tudo isso, no Departamento de Letras, precisamente, durante um bom tempo. Eu estou sempre à disposição e eu fico grato por ter sido escolhido para este pequeno debate que vamos ter. Bom, como enxergo a visão do EAD nas universidades brasileiras, nas universidades públicas brasileiras, porque há uma diferença entre as universidades particulares, privadas, os grupos, as corporações educacionais e a universidade pública. Eu entendo que estou aqui mesmo se na conversa, sem dúvida, vai aparecer o papel das universidades particulares. Eu devo dizer que, há um programa que desde 2005, 2006 está funcionando, que é o programa Universidade Aberta do Brasil. Foi um programa que tinha objetivos inicialmente para uma interiorização
e para dar um diploma a professores inclusive, não exclusivamente para professores, mas professores que inclusive estavam já atuando em sala de aula e que tinham outras especialidades e não as que estavam ministrando naquele momento. Então, era uma solução de interiorização com um programa que até hoje ainda funciona e que teve nos diferentes editais funções diferentes. Quer dizer, em cada momento, a CAPES, que é a agência que se ocupa de coordenar esse programa, tem prioridades e que lança nos diferentes editais. Então, esse foi o carro-chefe, esse foi o primeiro momento de contato das universidades públicas com o ensino à distância. Evidentemente, como era o primeiro contato, houve soluções diferentes. Cada universidade teve um desenvolvimento completamente diferente. Alguns com sucesso, muitos sem tanto sucesso. Isso foi se aprimorando aos poucos, conforme professores, estudantes, tutores, que é uma figura desse programa, e técnicos foram entendendo, porque eu sou professor há 12 anos, fomos entendendo o que era. Por exemplo, o conceito de polo, que é fundamental, porque é o contato físico do aluno com a instituição, os polos, no começo não entendíamos bem o que era o próprio polo, se construía, então foi todo um processo no qual foi o contato. EAD, como curso independente fora do programa, o que vamos ver mais adiante pelas perguntas, realmente não inexiste. Temos algumas coisas em capacitação, em aperfeiçoamento, em especialização, sobretudo. Temos esses cursos, mas graduação, eu vou explicar na frente como está dito. Então, é verdade que, em termos de comparativos, que toda comparação, quando os elementos comparados não são semelhantes, é injusta, efectivamente há um desenvolvimento grande que vamos analisar nas faculdades particulares, que têm objetivos bem diferentes, absolutamente diferentes das universidades públicas. Então, eles têm um desenvolvimento que as universidades públicas não têm. Por quê? Porque tem outros mecanismos de controle de qualidade. E por isso estamos nesse processo. Então, esse é o panorama. Você falou, com relação ao FPE, do que seria uma rejeição e com outras instituições. Bom, realmente não é uma rejeição. Eu falaria em cautela. O que temos é uma cautela de como ofertamos esse ensino à distância fora do programa para manter padrões de qualidade. Porque as universidades públicas dependem de controladorias, que, entre outras coisas, controlam o que você faz nos ambientes virtuais, etc. Então, temos que criar previamente padrões de qualidade específicos do ensino à distância para, posteriormente, ofertar cursos que estamos fazendo. Estamos agora, como vou dizer, com 20% de carga horária naqueles cursos que adirem ao decreto do governo, que é até 40%. A UFPE reduziu ficou em 20%, e estamos aí desenvolvendo essa situação. Então, esse é o panorama. Efetivamente, há um descompasso entre o particular, o privado, e o público. Não é estranho pela finalidade.
pelos fins, são diferentes. Pelos estudantes, pelo público, é bem diferente. E então, isso exige formas de atuação diferentes. Muito bem, professor. Obrigado por suas primeiras explicações. Para a gente destrinchar um pouco agora do nosso roteiro, professor, o que é a Secretaria da Educação Aberta e Digital da Universidade Federal de Pernambuco e qual tem sido o seu papel no fomento ao ensino de qualidade, professor José Alberto Miranda Posa? Bom, a Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital é um setor autônomo dentro da UFPE que depende administrativamente do gabinete do reitor. Isto quer dizer, isto foi a primeira vez que acontece na UFPE. Sempre estava os núcleos, as secretarias que se ocupavam de EAD e que era quase exclusivamente do programa UAB, estavam dentro de pró-reitorias, etc. Então, evidentemente, essa forma autônoma de criar uma unidade considerada no PDI da UFP como estratégica, quer dizer que o nosso reitor, Alfredo Gomes, está muito preocupado pelo desenvolvimento da EAD com padrões de qualidade. Quer dizer, eu realmente, quando dou um relatório, quando reporto diretamente ao reitor. Isto quer dizer que ele está muito preocupado por esse desenvolvimento, como estão acontecendo as coisas e como pode crescer com qualidade e com cautela o ensino à distância na UFP. Então, quais são as funções que nós desenvolvemos? Evidentemente, temos esse carro-chefe que é comum a todas as universidades públicas, que é o programa Universidade Aberta do Brasil. Quando eu entrei na gestão da SPRED, que foi há ano e meio, a gente tinha um panorama de apenas 700 alunos. Em 2023, consequência dos novos editais aos quais a UFPE, nos quais participou a UFPE, vamos ter, em fevereiro de 2023, para começar o período 2023.1, vamos ter aproximadamente 3.000 alunos. Isso quer dizer que estamos avançando dentro desse programa. Vamos passar de 5 graduações que tínhamos quando eu entrei, vamos passar para 8. Já foi criado um curso de Ciências Biológicas, que já está em andamento, já está acontecendo, e mais 2 cursos, uma licenciatura em História e uma licenciatura em Educação Física, muito procurada no interior do Estado. Então, é muito importante esse avanço. Ainda não tínhamos especialização e tivemos um curso de especialização que está funcionando, que é ensino de ciência e matemática. E ainda vamos ter mais 2 cursos, quer dizer, 3 em 2023, 2 novos cursos. Ensino de língua e literatura espanhola e educação e inovação, que justamente que tem a ver com novas tecnologias. Então, veja que passamos de 5 para 11 cursos. Passamos de 700 para quase 3.000 alunos. Fora isso, que isso é o carro-chefe, mas a SPRED não fica apenas na UAB, que tem sua própria autonomia e que tem um excelente professor que é secretário da UAB, secretário na UFP, que é o professor Francisco Kennedy. Ele está trabalhando com plena autonomia, evidentemente eu tenho que saber o que está acontecendo e o que estou fazendo agora, e estamos aí trabalhando muito bem. Os números são claros. Fora isso, aquele 20% que eu mencionei, que temos uma minuta da UFP para que aqueles cursos que queiram aderir a esse 20%, a gente, já fora do programa UAB, vai dar todo o suporte tecnológico e, se precisarem, acadêmico. Isso implica
realmente está colocando em parceria nosso setor, que isso é muito importante, com outros setores da universidade. A Prograde, evidentemente, é fundamental, porque estamos em constante diálogo. Temos a ProPG para aqueles cursos de especialização, e não apenas o AB, aqueles cursos que espontaneamente adirem ao setor EAD. Temos a PROESI, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPI. Tem cursos de extensão que estão acontecendo também na plataforma tecnológica e damos aquele apoio para esses cursos. Como vamos falar, outro dos elementos fundamentais para a qualidade que você me perguntou são cursos de capacitação de professores e de formação de professores. Capacitação de professores tutores, também de estudantes dentro dos ambientes virtuais, e aí temos parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. E no futuro vamos desenvolver muitos cursos de formação. Veja, não é o mesmo capacitação que formação. Eu não sei se estou me antecipando a outra pergunta, mas capacitação é você entender o ambiente. Formação são outras coisas. Como você deve disponibilizar os materiais em um espaço diferente do que seria a sala de aula convencional. Então, essa questão é uma formação que, como vamos dizer, no futuro, professores da minha idade que receberam toda a sua educação presencial, toda, do berçário à universidade, do doutorado, ao pós-doutorado. E, profissionalmente, por exemplo, há 37 anos que eu sou professor, com esses 12 de EAD, mas aos 37 eu sou professor presencial. E suas rotinas, seus entendimentos, o gerenciamento do espaço, porque realmente sala de aula é espaço de convivência. Então, tem rotinas absolutamente diferentes. Então, temos que formar aquele professor que há 20 anos que está explicando sua disciplina, temos que formá-lo para dizer, bom, o espaço virtual exige novos materiais, formas de você se comportar bem diferentes. Não é fácil. Daí a cautela para qualidade. Não essas alegrias e essas coisas normalmente interesseiras. Não, temos que fazer as coisas bem feitas. Isto é um esforço dos docentes. Você tem que mudar sua cognição na hora de dar aula, de ministrar aula, de disponibilizar materiais. É completamente diferente. Isto é importante dizer. Não é dizer, capacita o professor 40 horas, diplominha ou certificado, já está capacitado. Mentira. Fake news. Mentira. Mentira. Por que não é? Eu sou professor. Então não pode me enganar. Um burocrata. Não pode. E os colegas, efetivamente, tem professor que tem mais facilidade, tem professor que é da área de tecnologia, tem professor que depende, mas professores, eu vou dizer, eu sou professor de humanas. Em termos gerais, tem de tudo, tem mais dificuldade, certo? Então, nós estamos capacitando professores, estamos dando cursos e vamos ter essa parceria com a Progepi, que na UFPE gerou uma escola de formação, Formare, e aí, no futuro, sistematicamente, vamos ter esses cursos, para professor, também para aluno. Eu vou fazer um parêntese. Dizem, não, a geração X, Y, não sei já a letra por onde vai. Não. Veja, é muito diferente essa aula. Você usar as redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, a Facebook, enfim, todas essas, Twitter, todas essas coisas que estão por aí. E dizer, te amo,
eu vou à festa amanhã, não sei o que, esse bobo, esse não sei quantos, tal. O jornal, ler o jornal, enfim, todas as coisas de aprender. O processo de ensino-aprendizagem não é estar em contato com seus colegas, com seu namorado, namorada. Não. São outras coisas. Isso tem que aprender. O próprio professor que usa as redes sociais, claro, como todo mundo usa, usar um aplicativo de um banco, de um estacionamento de uma prefeitura, estamos acostumados? Sim. O que não está acostumado você é a ensinar, aprender, pesquisar em plataformas. Então, isso todos temos que aprender. De novo, o que é capacitação e o que é formação. Diz, não, aqui o telefone, então não sei o quê, tal. Sim, correto. Você tem uma habilidade. A gente jovem de hoje e outras pessoas também, que não são tão jovens. Mas aprender o processo de uma aula, de gerenciar esse espaço, é diferente. E todos temos que aprender a como desenvolver isso. Então, temos que ser todos conscientes disso. Bom, o que mais fazemos? Desenvolvimento do ambiente virtual. Estamos na última pergunta que você vai me fazer. Vou falar específica e tecnicamente sobre isso. Desenvolvemos um novo AFA, um novo ambiente virtual de aprendizagem para a UFPI, customizado com as experiências, não as boas, mas também as mais amargas de professores e estudantes. Fizemos levantamentos, como você está vendo, o antigo AVA, e nós fizemos isso que realmente foi uma ousadia, porque você sabe que mudar é muito complicado. Cadê, não sei o que, tal, já sabe, não? E aí o que fazemos são guias para tutores, para professores e para alunos, guias e cursinhos para funcionamento. Temos agora 2 cursos que estão acontecendo para professores, porque os professores UAB flutuam muito, são por editais semestrais, então nem sempre são os mesmos professores, tem professores novatos que estão se incorporando ao UFPE, tem, às vezes, professor externo à instituição, então temos que mostrar como é. E temos um projeto de que foi uma ideia minha, que estou com os técnicos, e que vamos fazer um passo a passo de como se cria uma sala virtual de aprendizagem numa disciplina. Então, vamos dizer, primeiro passo, não sei quanto, segundo passo, porque todas as informações damos sobre um modelo já pronto. Ele vê, observa, estou aqui, 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 mas falta também essa informação. Então, estamos dando sobre um novo AVA, estamos dando essa informação, esses cursos, esses vídeos que estão constantemente à disposição. E também Spready trabalha nisso. E, por último, Spready, por regimento da UFPE, é obrigada a dar um parecer sobre qualquer curso que vai ser ofertado na modalidade à distância na UFPE. Especialmente, são cursos de especialização, de aperfeiçoamento, enfim, muitos cursos que estão acontecendo. Então, a gente dá, primeiro, um parecer acadêmico, qual seria a adequação para um novo espaço. E depois, do ponto de vista técnico, os técnicos avaliam as necessidades de espaço, de memória, de desenvolvimento de subprogramas, porque em função da área, os próprios professores já propõem, os próprios grupos propõem subprogramas como poderiam ficar dentro do nosso ambiente, etc., etc. Então, damos esse tipo de parecer para qualquer curso, novo curso, inclusive para qualquer assunto que tenha a ver com ensino à distância.
Então, como vê, Spread é estratégica porque interage com muitas pró-reitorias. Claro, es que sí, por el amor de Dios, a Superintendencia de Tecnología de Información. Todo día, va a me matar o profesor Marco Aurelio Benedetti y evidentemente, ya na última pregunta, efectivamente, estamos en una parcería permanente, claro, porque há muita tecnología por dentro. Porque sempre falamos como se dá a aula, como acontece, quantos alumnos, etc. Mas tem por dentro toda uma tecnologia e numa universidade pública você tem que guardar todos os dados. Temos que ter memórias imensas e que estamos resolvendo porque já não cabia e, portanto, o programa ia mais devagar e então estamos cuidando disso, porque a controladoria da República controla e, evidentemente, as coisas não podem ficar no ar. No nada. Temos que responder a perguntas. Então, os dados de tudo o que acontece ficam organizados com as linguagens dos técnicos e, dada uma pergunta, um questionamento da controladoria, você está em disposição de responder. Todo o trabalho dos estudantes, todo o trabalho dos professores está registrado. Essa é uma obrigação das universidades públicas que nem sempre acontece nas particulares. Bom, tudo isso é a Spread. Eu sou muito fã do seu intelecto, o senhor enquanto intelectual, mas além disso, eu sou fã do senhor do ponto de vista do seu senso de humor, que ele é sensacional. É sensacional. Professor, quando a gente fala de educação à distância, necessariamente se fala de acesso à internet. E o Brasil está longe de pleno acesso à rede. Como minimizar esse gargalo? Como inserir alunos e professores no ensino à distância? Prezado Saulo, essa é uma pergunta que quase nunca aparece nos debates, nos diálogos, nas conversas a propósito de EAD. E é uma pergunta-chave. O que acontece? Quando se fala, sobretudo os entusiastas do ensino à distância, estão pensando nas grandes capitais do país e, dentro delas, nas camadas de população mais favorecidas. Quer dizer, Morumbi, em São Paulo, tal. Inclusive, em anúncios da TV, de cursos de idiomas, aparece um sujeito com um computador, com tal, em uma sala tal, inclusive crianças, tudo bem feitinho. Evidentemente, os burocratas apenas enxergam essa realidade. Não é novidade porque acontece em outros aspectos da política brasileira. Quer dizer, São Paulo, Rio, Minas e Distrito Federal. Essa é a visão do Brasil. E capitais, grandes capitais, etc. Bem, nada contra, mas isso não é um reflexo da realidade da população brasileira. Essa visão errada aplicada a EAD, pues, evidentemente leva a um erro. Não podemos. Não todo mundo tem acesso, não todo mundo tem acesso à internet, não todo mundo tem planos para dados que são caros, porque vídeo, etc., ocupa muito espaço. Outra questão que está atrelada a esse momento e que é uma grande fake news é que EAD representaria uma economia de gasto. Isto é uma grande mentira. EAD está sendo, para mim, inadequadamente usada por instituições e grupos corporativos educacionais que buscam exclusivamente o lucro. Há muitas notícias, inclusive eu escrevi um artigo
que durante a época da pandemia e posteriormente estes grupos corporacionais realmente dimitiron profesores e se aproveitaron os materiais, os vídeos que eses profesores fizeron para matrículas posteriores. E ficaron con instructores que para grupos amplos de alumnos e, claro, evidentemente, non é o mesmo salario de un profesor que o salario de un instructor, que non sabemos moito ben o que é. Tamén foi un momento a distancia para evitar ter que investir en novos predios. E con esas facilidades parece que, efectivamente, o lucro é maior. Houve, oficialmente, unha proposta que ia por ese camiño, que era o chamado Reúne Digital, que aconteceu no final do actual goberno e que a idea un pouco era finalmente seguir ese mesmo modelo e buscar unha economía nos investimentos das universidades públicas. Eu participei de varias reunións que eran por región e fixemos moitos cuestionamentos os profesores que estábamos lá a unha coordenadora, outra profesora que era unha coordenadora do grupo, no? do partidaria do Reúne, né? E miña experiencia cando ficou a última versión é que non tocaron nada. Quer dizer, que o que dicíamos todos pues non foi. Poucas universidades adhiriron. Entón, esa idea de que é máis barato non, justamente pela necesidade de unha infraestructura tecnológica que hoxe as universidades públicas non ten e que deben desenvolver e, sobre todo, pela realidade socioeconómica do perfil dos estudantes das instituições públicas. Ese perfil que visa a incorporação de estudantes que em condições que as condições tradicionais nunca frequentariam a universidade obriga a ter para EAD um grande investimento, porque eles precisam de tablets, eles precisam de compra de chips com dados, enfim, a internet, evidentemente, no interior ou em bairros de cidades, inclusive Recife, não é de grande qualidade, então deve ser investidos, deve ter um investimento importante para desenvolver a contento essa EAD. Não é barato, bem ao contrário. Tem que ser um grande investimento, mas um grande investimento que é necessário. Non podemos dizer que como precisamos de un grande investimento, entón non vamos facer nada, vamos ficar como estamos. Non. Todos eses elementos, non? Inclusive, na época da pandemia, que foi ensino remoto emergencial, que non é ensino a distancia, as prorreitorías de asuntos estudiantis comprobaron como é caro fornecer a estudantes carentes todas as ferramentas e todos os meios para desenvolver ese ensino remoto. Houve un alto investimento. Por tanto, esa idea, esa fake news de que é barato, non. E houve, claro, dificultades, justamente porque a internet, inclusive o telefone convencional, a linha de telefone convencional de celular, você sai do carro 60 km fora de unha capital e você perde todo eso, por eso están esos aplicativos dos
companhias seguradoras, dos carros, etc., que tem que por um GPS, não sei o quê, porque senão você fica no meio do nada e não pode ligar para ninguém, que teve um acidente, que o carro quebrou, enfim, que tem uma emergência, etc., né? Então, essa é a realidade. Então, Brasil deve fazer um investimento brutal, mas no Brasil, não em São Paulo. Então, quer dizer, claro que em São Paulo também, mas quer dizer, São Paulo, Florianópolis, tá? Não, tem que fazer em Brasil, e não é fácil no Nordeste fazer isso, no Norte do país também, no interior, Mato Grosso, está toda a Amazônia, então tem que fazer um investimento brutal. Então diz, não, estamos no 5G, tem programas no rádio que eu frequento, e tem um cara lá da informática. Então, tem 5G, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Mas quem tem 5G? De certas cidades, e se você tem aparelhos de R$10.000, porque nem sequer o seu celular cabe no laptop. Então, você tem que pagar 10.000, 5.000, 8.000 reais, e a partir daí, se tiver 5G, tem. Então, não podemos mentir às pessoas. Então, deve ser investimento. Quer dizer, não estou dizendo, como não temos, vamos continuar com quadro preto e giz. Não, não, não. Eu estou dizendo que deve ser um investimento e que essa fake news totalmente, que é barato, que economiza, que não sei o que, é falso, porque tem que fazer um investimento que vale a pena, porque é um mundo real. Então, essa seria a minha resposta. Efectivamente, temos que ser realistas. Mas quando você vê um debate na TV, inclusive de colegas, ¿no? de respeitáveis colegas, que têm EAD, não sei quanto, não surgem estas realidades. Mas o estudante sabe, o professor sabe, o tutor sabe. Então, não tudo é aquele anúncio da TV, certo? Que tudo está bonito, que tudo dá automaticamente. Todos sabemos a realidade do Brasil e é nossa obrigação, inclusive como servidores públicos, lutar por mudar essa situação e incorporar essas pessoas, a toda essa população, a um mundo real, ao mundo moderno. Nem tudo é comercial de margarina e a gente precisa colocar o dedo nas feridas, né? É por isso que a gente está aqui. Professor, outro gargalo importante é a questão da capacitação profissional. A gente passou por uma pandemia no seu ápice e, de repente, muitos docentes acostumados às aulas presenciais se viram obrigados a manusear ferramentas digitais de comunicação. O que é a UFPE tem feito para alargar esse letramento digital dos seus docentes? Bom, Saulo, permítame e permítanme seus ouvintes um pequeno parêntese prévio, porque acho necessário frisar já que você falou em pandemia. Foi muito disseminado um ditado em todo canto, não só no que tange a educação. A pandemia foi uma oportunidade. E, especificamente, foi uma oportunidade para a educação e adiante, para a educação e o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas ao ensino. Bom, me desculpem todos. Eu me pergunto e pergunto para todos, quando na história da humanidade uma praga, uma epidemia, uma guerra foram considerados nos livros de história como oportunidade. Evidentemente, pode ser oportunidade para oportunistas, que é da mesma família léxica. Mas devemos refletir sobre estatísticas escondidas. Em todo o mundo tem estatística que eu consultei ontem que falam em 15 milhões de pessoas mortas pela Covid. Já no Brasil, quase são 600, a última que consultei,
São 690.000 pessoas que morreram. Quem são essas pessoas? Um familiar, um irmão, a mãe, um colega de trabalho, um vizinho, morreram. Então, isso de que essas mortes foram uma oportunidade, me desculpe, eu não concordo. Esse é um parêntese prévio, independente do que vou dizer. Acho que não devemos cair esses ditados espalhados por todo o mundo, porque isso é uma grande mentira. A Segunda Guerra Mundial e a bomba de Hiroshima não foi uma oportunidade de nada. As grandes pragas, conhecidas sobretudo na Europa, nunca foram uma oportunidade de nada, sobretudo para as pessoas que morrem. Então, isso é uma coisa importante. Para mim, foi um momento lógico de todo ser humano, da humanidade global, de resistência e de resiliência. Quer dizer, de resistir, de aguentar, de sobreviver e, efectivamente, de sair acima desse problema. E não foi diferente no mundo da educação. O ensino remoto, que foi o que aconteceu na época da pandemia, que não deve ser confundido com ensino à distância, como muitos fazem, inclusive pessoas que têm conhecimento avançado nas tecnologias aplicadas. Não. No, o ensino remoto foi ensino remoto, emergencial. Representou essa resiliência uma solução para as gerações de estudantes, de jovens, para que não ficassem sem sua formação comprometida. E sobre o ensino superior, para evitar a desistência daqueles que tiveram a oportunidade de entrar e que nunca teriam entrado na universidade, desistir, porque essa desgraça, essa infelicidade entrou na sua vida e, como consequência, na educação, no desenvolvimento dos cursos. Então, foi criado esse ensino remoto. Para dar conta desse ensino remoto emergencial, todas as universidades públicas, também a UFP, se preocuparam por capacitar docentes, criando guias de uso das diferentes plataformas digitais, o ABA e também outras plataformas que funcionaram, como o Classroom da Google ou também o ambiente Teams. Sendo que, apesar de se denominar Classroom e Teams, claro, eram realmente plataformas para reuniões de equipes de trabalho que poderiam ser adequadas para a educação. Foram readaptações. E também, evidentemente, tem disciplinas que trabalham por projetos. Então, essas disciplinas que trabalham por projetos, evidentemente, se beneficiavam disso. Mas, em termos gerais, houve que ter essa capacitação. O que fez a Spread naquela época, eu devo dizer que não foi sob minha coordenação. Tinha a professora Patricia Smith, que era a minha antecessora. Bem, durante essa época, foram criadas 22 salas de aula de capacitação e fizeram ao todo 1.597 professores participaram dessas aulas, que realmente muitos deles era a primeira vez que lidavam com ferramentas mediadas pelo computador. E uma das coisas importantes é que, sobretudo, os professores menos informados sobre esse assunto, acho que perderam o medo, de forma obrigada, mas perderam o medo de usar essas novas tecnologias. Esse período de aprendizado foi muito interessante e acho que foi um primeiro passo para tecnologias aplicadas, não para ensino à distância, que são coisa muito diferente. Quer dizer, eu postar, ou eu dar aula síncrona
como estou agora falando, evidentemente isso não é exatamente um ensino à distância. Uma videoaula tem que ter uma produção e pós-produção, e não são 2 horas, 1 hora, etc. São modelos diferentes, são complementares a outros materiais. Evidentemente, enviar um doc, um documento em doc, ou em PDF, é uma forma de dar ao aluno conteúdos, e ele faz atividades a partir disso que você envia, mas não é a linguagem semiológica do que deve ser um ambiente virtual. Então, foi um momento de emergência que foi positivo porque essas gerações continuaram seus estudos. Também os professores continuaram na ativa, por assim dizer, no aspecto da sala de aula, porque os professores pesquisamos, os professores temos projetos de pesquisa, os professores temos orientandos de mestrado e doutorado, os professores propomos cursos de extensão, e então os professores públicos não somos horistas, temos muitas atividades, mas não perdemos o contato com o espaço da sala de aula. Portanto, teve esses pontos positivos. Mas essas capacitações deveriam ser complementadas com o que eu falei de formação. E houve ainda nessa formação 2 salas já que visam metodologias. E houve 2 salas que quase 200 professores participaram delas e que os qualificaram para umas novas metodologias. Portanto, houve 1.800 professores que foram, de uma forma ou outra, formados e capacitados. E que toda essa formação visou uma certa qualidade nessa situação emergencial. Bem, todos esses problemas que eu estou indicando não quer dizer que devemos abandonar o desenvolvimento de EAD. O que quer dizer é o contrário. Temos que caminhar, mas caminhar com passo firme e certo. E o argumento da dificuldade de professores, por exemplo, que, de um ponto de vista das gerações, não tem esse visual necessário, não podemos rejeitar por isso EAD. Por quê? Porque estamos dentro do mundo e claro que a educação é fundamental dentro deste mundo. Hoje, praticamente ninguém, mesmo se existem as lotéricas, praticamente ninguém paga boleto no caixa do banco. Como essas filas imensas que aconteciam há alguns anos. Todas essas operações bancárias são feitas através de aplicativos. Nas grandes cidades, já não tem aquele senhor que vai com um papel, você coloca a que hora chegou no carro, já tem um aplicativo para fazer isso. Para pegar uma bicicleta das prefeituras, você tem um aplicativo. Como comentava com Saulo antes de entrar, você vai na praia, quer um camarão desses caras que passam por lá, o cara aceita Pix. Inclusive, tem pessoas que vão pedindo pela rua, não? Eu digo, eu não tenho trocado. Ele diz, não importa, eu aceito Pix. Bem, todo esse tipo de coisa quer dizer que a sociedade está tecnologizada. Então, você não pode fazer uma bolha com a educação. Você tem que inserir a educação na realidade. E você tem que formar professores nessa realidade, que é uma realidade tecnológica. Cuidado, isso não pode ser feito. Vamos fazer. Não. E a satisfação é alugar plataformas, pagar por serviços. Não, que é o final, não, do assunto. Mas o que temos que fazer é criar padrões de qualidade em conjunto nas universidades, especialmente as públicas, e a partir desses padrões estabelecer como vai funcionar EAD. Porque deve funcionar EAD além desse programa UAB.
Então, essa é a realidade de Saulo. E na pandemia, efectivamente, foram atendidos 1.800 professores, que praticamente 100%, não sei se são 2.000 e tanto, mas houve uma grande adesão. Por exemplo, eu não participei porque eu tinha familiaridade pela UAB com isso, né? Um exemplo. E tem outros colegas que têm familiaridade por exemplo, pela especialidade dos seus estudos, que en tecnologías evidentemente não vão assistir. Inclusive foram professores desses programas. Então, realmente, posso dizer que 70% dos professores recebeu essa capacitação e o resultado devemos entender que com todos os problemas foi positivo porque os alunos foram en grande, foi voluntario o primeiro momento, foi voluntario para aluno e profesor, tem profesor que non participou, porque era non só pela facilidade ou non das ferramentas, mas tamén porque estaba doente, ou estaba doente un familiar, porque psicológicamente non estaba pronto, porque houve lockdown na cidade, porque você não via ninguém na rua, porque você não podia sair de casa. Então, deu problema psicológico nas pessoas. Dizem, eu não estou agora para inventos. E a universidade, generosamente, claro, deu essa possibilidade ao professor de não ter que estar na sala de aula, etc. Então, foi um período, foram ofertadas muitas disciplinas, quase todas, e os estudantes conseguiram avançar nos seus estudos. Inclusive, em período da pandemia, concluir o estudo. Então, foi positivo com todos os problemas que não foi a melhor aula da época. Não foram as melhores aulas, mas, evidentemente, houve, e também, claro, tem professores e alunos que se desenvolvem muito bem nos ambientes virtuais e, evidentemente, esse tipo de estudante, esse tipo de professor, realmente não sentiu uma problemática. Então, é isso. Professor Alberto, a gente tem visto aí uma ascensão do ensino à distância frente ao ensino presencial. O número de matrículas no ensino à distância já suplanta o quantitativo de matrículas no ensino presencial. Como é que o senhor enxerga esse fato? Como as universidades públicas devem se portar frente a essa nova realidade, hein, professor? A facilidade que nessa época de pandemia e posteriormente o governo federal ofereceu a corporações particulares para desfazerem e refazerem PPCs à vontade, coisa que nunca pode acontecer nas universidades públicas, que têm um controle de qualidade por vários órgãos, inclusive o Conselho Universitário. Então, não pode ir à mesma velocidade. As universidades particulares oferecem grandes facilidades aos estudantes, estão aí os autodur, as informações, os primeiros 3 meses de graça, como se for um empréstimo. Os primeiros 3 meses você não paga nada, todo esse tipo de coisa. Também teve alunos que passaram da pública, aqueles que podiam, para a particular, porque achavam que era mais rápido, que estava mais desenvolvido, que era mais fácil continuar. Também pela incerteza, diz, eu não sei o que vai acontecer na pública, então eu quero aqueles que ofertam rapidamente, sem pensar muito, ensino à distância. E daí para frente. Então, foi se desenvolvendo, a partir de então, esse ensino à distância, a partir do momento da pandemia. Inclusive, foi ótimo, porque tem universidades com sede em São Paulo, que estão na Paraíba, em Pernambuco, em Mato Grosso, em tal, e com uma pequena sala que é como um ponto de referência. Então, isso é a distância. Então, é cômodo para uns e para outros. Bem, esses dados, Saulo, que são verdadeiros, inclusive que as universidades particulares têm uma matrícula excelente em EAD, são, como estatística, quantitativos. Mas
devemos analisar, porque sempre devemos analisar o quantitativo para converter em qualitativo. O que isso significa, etc. Né? Quando se fala em ciência, que se falou muito nesse período, diz a ciência é qualitativa, não só é dado, porque esse dado existe. As universidades públicas, todas elas, devem se comportar com cautela nesses dados, transmitindo à sociedade que o processo vai acontecer, inclusive deve acontecer nas universidades públicas. Esse processo para implementar o ensino à distância dentro da oferta, como uma oferta mais, insisto, fora do programa Universidade Aberta do Brasil. Mas para implementar isso, é necessário, por lei das universidades federais, modelos de qualidade no ensino à distância. E não existem. Então, os pró-reitores de graduação, as unidades, talvez, que nos ocupamos de EAD, de todo o país, devem se reunir e ver, respeitando a autonomia de cada universidade e a particularidade regional de cada universidade, do contexto de cada universidade, e criar padrões de qualidade, modelos de qualidade. Exatamente igual que existiram e vão existir com a modalidade presencial. A modalidade presencial tem uma série que todo mundo conhece, de que você tem que fazer isso, o professor tem que fazer caderneta, não sei quantos, tal, o coordenador do curso deve fazer isso. Isso ainda não foi elencado para ensino à distância, com a especificidade do ensino à distância. E não replicando, que é um grande erro que, por exemplo, existe no programa UAB, que replica nos programas de avaliação, replica os modelos de avaliação do curso presencial. Isso é uma barbaridade, talvez uma comodidade, porque é simplesmente copiar e colar. Então, você tem que ver o que é ensino à distância, o que é ensino à distância de qualidade, como desenvolver esse ensino, e, a partir daí, criamos umas pautas. A partir daí, eu quero um curso completo EAD. Cumpre esses modelos de qualidade? Sim. Então, esse PPC será aprovado. Tem outros elementos. Se temos professores, se temos crédito para pagar professores, etc., etc. Por exemplo, se vamos ter tutor, que não existe na universidade pública, existe na UAB, vai existir o tutor que para mim é necessário, ou essa forma de instrutor do lado do professor. Então, todos esses elementos devem ser avaliados e devem estar nesse padrão de qualidade. E deve ser discutido por todas as universidades públicas. Uma universidade pública, Saulo e ouvintes, não é uma faculdade particular que tem um dono e diz, faça isso. E eles fazem. Não. Tem várias instâncias, coordenações, chefias de departamento, enfim, pró-reitorias, conselhos. Então, tem que passar por tudo. E tem discussões, diálogo. E vai se enriquecendo essa proposta. E depois tem todas as universidades do país que devem seguir, claro, não pode ser que a UFP deve seguir o mesmo padrão. Quer dizer, não pode ser que a UFP tenha um critério completamente diferente de Santa Catarina. Não, isso não pode ser. São alguns elementos comuns. E só quando isso acontecer, que deve acontecer e que está se desenvolvendo agora, é quando as universidades públicas vão entrar nessa questão. E eu quero, para concluir, porque acho que é o momento certo, que a UFPE passou nos meses de julho e agosto de 2022 um processo pelo INEP de recredenciamento da UFPE para cursos EAD. E eu devo dizer que, uma vez feita essa avaliação, a UFPE obteve qualificação máxima, conceito 5. Isso quer dizer que a política EAD do reitor Alfredo Gomes, do nosso setor, em parceria com todas essas pró-reitorias e com a Superintendência de Tecnologia da Informação, está no caminho certo. Não só no caminho certo, na excelência.
Então, temos muito orgulho de ter obtido um conceito 5 que nem toda a universidade, e sobretudo, claro, na realidade do Nordeste, consegue. Foi uma grande vitória para todos nós, uma grande alegria. Então, cabe dizer que estamos no caminho certo, e no caminho da excelência, da qualidade. Nós não vendemos educação, formamos cidadãos. É diferente. Cuidado, eu sempre digo, são modelos diferentes. E eu que sou amante das liberdades e das diversidades, tudo tem espaço. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, olha, não, você quer vender educação como vende queijo? Tudo bem, aí está. Ora, eu, universidade pública, não vendo educação. Eu formo cidadãos, eu formo médicos, eu formo engenheiros, eu formo professores de diversas áreas. Eu não vendo. São modelos. Cada liberdade, democracia, escolha seu modelo. Sensacional, professor. Parabéns ao senhor pelo trabalho, parabéns à Universidade Federal de Pernambuco por essa qualificação máxima. Pensando em qualidade, pensando em excelência, vamos falar sobre pesquisas e tendências, professor. O que é que tem feito a UFPE na investigação temática do EAD? Muito bem, Saulo. A primeira questão importante é a criação, como já falamos, de uma unidade autônoma dentro do gabinete do reitor. Quer dizer, é uma preocupação, e é a primeira vez que acontece na UFPE. É uma visão do reitor Alfredo Gomes de preocupação pela qualidade do ensino à distância e também pelo desenvolvimento do ensino à distância. Então, esse primeiro elemento que tem um pioneirismo por dizer, eu vou criar uma unidade autônoma e eu vou trazer essa unidade ao gabinete. Então, aí, claramente, você está vendo essa preocupação do reitor e diretamente do reitor, porque eu tenho que reportar diretamente nele. Então, eu não tenho um pró-reitor, eu não tenho ninguém, só nele. Então, ele quer conversar comigo, dialogar comigo diretamente. Evidentemente, eu represento uma equipe de umas 15 pessoas, e eu sempre transmito as inquietações que em diversas áreas nós temos. Bem, essa seria a primeira. Mas, tecnologicamente, evidentemente, a criação de um ambiente virtual de aprendizagem próprio da UFPE. Gratuito. Quer dizer, esse ambiente virtual é gratuito, não tem que pagar uma cota para quem criou. Seja outra universidade, seja, com muito respeito, para projetos de excelentes colegas que nas suas pesquisas criam ambientes virtuais para as necessidades dos seus programas. E que sempre tem que ter uma contrapartida, seja ela qual for. Então, o AVA da SPRED, da UFPE, do ensino à distância, é um AVA próprio e gratuito. Inclusive, o próprio reitor falou em um momento que no futuro essa experiência nossa poderia ser efetivamente ofertada para outras universidades. Portanto, aí temos um elemento não só para consumo próprio, mas também para criar espaços de capilaridade com outras universidades, com outras instituições. Isso é o primeiro. Houve, como eu falei, um primeiro momento de criação de um novo AVA, que já está nesse período, 2022.1, já entrou em funcionamento, está 2022.2, agora começou o curso e está em funcionamento. Esse AVA foi o resultado de diálogo, de conversa, de relatórios de professores, estudantes, tutores, sobretudo do programa UAB.
de reclamações, né? E então fizemos uma customização conforme as necessidades que colocavam esses usuários, né? Porque, claro, você conta com um ambiente virtual que é para todo mundo, que é a plataforma Moodle. E depois você vai aprimorando, vai ajustando as próprias necessidades. A gente fez isso. E é a primeira vez que faz, em 12 anos na UFPI. E fizemos isso. Evidentemente, o visual muda, não os conceitos, mas o visual muda, e fizemos guias, cursos para a formação desses professores, para a capacitação desses professores. Continuamos fazendo, como eu já falei. Mas tem uma segunda fase que está caminhando e que vai começar em 2023.1, que é a segunda fase do aprimoramento do AVE. Vamos incorporar um Moodle 4, o que permite que todas as modificações de Moodle a gente saiba. Evidentemente, o Moodle vai por Moodle e a gente vai por onde vai a gente. Porém, essas atualizações podem ser aproveitadas por nosso ambiente virtual. Vamos aproveitar com ferramentas de última geração. Então, isso vai dar qualidade nos serviços de tecnologia. Porque, Saulo, quando falamos, eu já comentei um pouco, quando falamos em ensino à distância, as pessoas pensam nas aulas, nos vídeos do professor, nos materiais e na parte acadêmica. É que por dentro de tudo isso, as pessoas não sabem. E eu tenho que confessar que quando entrei no setor, no Spread, eu veja 12 anos de professor usando as plataformas, eu não sabia, eles me mostraram como é por dentro, com umas linguagens, umas coisas impressionantes, como é por dentro tudo isso. Por isso eu falei que tem que investir em tecnologia e que não é barato, porque sabe que a tecnologia não é barata. Então, temos por dentro tudo isso, estou falando um pouco, e essa segunda fase, inclusive, uma das demandas, é integrar soluções junto com Microsoft e Google. Quer dizer, integrar essas soluções e adaptar para colocar vídeo diretamente, para dar aula em vídeo, que agora tem restrições, não há facilidade e que é uma grande demanda. Então, vamos os materiais audiovisuais a melhorar. Isso não AB, mas fica à disposição dos outros cursos que não são UAB, porque essa é a grande riqueza do nosso setor. Temos pessoas terceirizadas, que são do programa UAB, que são servidores mas terceirizados, pagos pela FADE através do sistema UAB, porque o dinheiro não chega à reitoria, chega à FADE, e que estão integrados e trabalham também, quando precisamos, para assuntos da UFP. É evidente que não são UAB. E, evidentemente, todos os técnicos são servidores públicos da UFP e trabalham para o programa UAB. Eu sou diretor de todo e, evidentemente, sou professor da UFP. O coordenador geral da UAB é professor da UFP, o coordenador adjunto, a coordenadora de tutores, somos todos professores da UAB, da UFP. Então, evidentemente, quando alguém precisa uma consulta, todo funciona. Então, todo o setor, daí a criação do setor institucional, não é o AB só, aí fica por fora. Não, é um setor spread que dá serviço à UAB e dá serviço a toda a comunidade universitária. Então, isso é muito importante. Mas tem essa segunda fase, e aí chega o pioneirismo. Essa segunda fase afeta a análise arquitetural dos sistemas da EAD. Como esses elementos se integram, como se modificam, e várias propostas foram feitas pelos técnicos da SPRED. Para quem? Para os técnicos da superintendência que cuidam de todos os sistemas da UFP. Então, daí a importância da interação entre unidades.
E, evidentemente, com essas interações, vamos dar um melhor desempenho ao ABA e, Universidade Pública, segurança nas informações. Segurança nas informações e no armazenamento das informações. A STI, a Superintendência, adquiriu recentemente investimento da reitoria em tecnologia num contexto que todos sabemos de contingenciamento sistemático, momentos diferentes, contingency ou não sei o quê, de recorte. Aí houve um importante investimento do reitor, preocupado pela tecnologia em geral. Por exemplo, já a UFPE vai ter, que não tem a ver com isso, vai ter diploma digital, já não vai ser aquele diploma de papel, já a graduação vai ter diploma digital. Claro, tudo isso é um investimento em tecnologia. Então, por fora disso, que vai ser mais fácil, que vai demorar menos, toda aquela está com os mesmos padrões, evidentemente, de controle. Então, tu dá um botão e diz, meu diploma. Não, isso tem que ter uma tecnologia que garanta que efectivamente esse diploma está certo. Diz o reitor que ele não vai assinar já todos os diplomas, esse tipo de coisa, né? Então, tudo isso, a STI cuida disso. Então, a STI adquiriu uma solução de hardware e software para gestão de servidores e criando uma espécie de nuvem da UFPE. Bem, isso precisa de capacitação dos técnicos. Nossos técnicos foram capacitados e o primeiro setor que vai usar essa nuvem para armazenamento de dados, para gerenciamento, tudo isso será a Espreme, o ensino à distância. Então, o primeiro setor que vai fazer isso vai ser a Espreme, porque já foram capacitados nossos técnicos, inclusive que eu vou na quarta-feira, dia 7, eu tenho uma reunião com o superintendente, porque ele quer me dizer uma coisa que normalmente os chefes não gostam, que um servidor meu, que vai continuar lotado aqui, vai ter que estar fisicamente na STI, cuidando, porque tem que estar lá mesmo, porque tem que ter uma máquina, enfim, um computador específico, e mesmo sendo da gente, vai estar cuidando da UAB lá. E ele que fala comigo, que se tem problema e tal. Essa seria. Então, temos isso que vai acontecer em 2023. Mas veja a reflexão da infraestrutura tecnológica que está por trás de todo esse ambiente virtual de aprendizagem. E todo um investimento nesse sistema de hardware e software, e aí estamos trabalhando e somos pioneiros nisso. Quer dizer, porque precisamos disso, porque exponencialmente em 2023 vamos ter quase 3.000 alunos quando temos 700. E cada vez as salas de aula EAD presenciais estão crescendo. Sempre existiram salas de aula virtuais de apoio, quer dizer, tem professores, tem assuntos dos cursos, das disciplinas que exigem, em parte, esse contato virtual com alunos. Isso sempre existiu. Então, temos mais de 300 salas de aula que não são UAB. E que seja esse 20%, seja complemento para a interação de professor-aluno em chat, em fórum, em materiais, em realização de prova, à distância também, de atividades, com sistemas de seleção de perguntas aleatórias, enfim, tudo isso não é UAB. Não é UAB. Isso é UFPE, cursos presenciais. Então, nos ocupamos de tudo isso, de dar suporte a tudo isso. Ninguém vê. Só quando falha. Inclusive, no caso que houver uma falha, rapidamente será detectada e rapidamente será
resolvida, que agora, digamos, do ponto de vista mais manual, tem que olhar em uma tela para ver onde está o falho. Eu assisti. Claro, o professor gritando do outro lado, caiu meu material, estou dando aula. Bem, isto é normal, isto são coisas normais, mas estamos amenizando com esse aprimoramento tecnológico. E, além disso, todos os usuários vão usar um sistema que existe na UFPE para presencial, que é o sistema UFPE-ID, que integra nosso ambiente virtual em todos os sistemas da UFPE. Veja, isso é muito importante, porque durante anos EAD, UAB, era como um fantasma. E toda a minha gestão, estou insistindo, não é fácil, em institucionalizar, inclusive o UAB. Que todo mundo veja com naturalidade isso. E esse é o futuro. Não? Estão falando, não estou falando dessa resolução inaceitável de hibridismo, porque sim, não, mas no futuro, não sei se eu vou ver, haverá com naturalidade, com qualidade e com padrão de controle de qualidade, um hibridismo nos estudos. Estou falando quase em ciência ficção, na universidade pública, mas isso é o caminho, porque é o caminho da nossa vida, do dia a dia. Às vezes estou cansado, não vou para o supermercado vem, você faz por internet. Outro dia eu vou, porque não gostei da carne, eu vou escolher a carne, mas tudo bem, mas é o dia a dia, as coisas funcionam assim. O mecânico do carro passa um computador para ver onde está a falha. É assim, não podemos dizer não. E a educação não pode ficar fora da realidade. Ora, isso tem passos e, evidentemente, tem quem não gosta ou quem não quer. Tem uma frase muito repetida também, talvez internamente, a verdadeira educação, ou a educação de verdade, ou a educação de qualidade, é presencial. Então, temos todos esses elementos. Eu, como eu digo que sou amante da diversidade, nada contra, mas eu acredito que devemos colocar do lado essa modalidade e não está contra nada, que esse é o problema, mas devemos entrar por esse caminho, porque a vida hoje é tecnologia. Novos tempos e novos costumes, e chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Conversamos com o professor doutor José Alberto Miranda Posa, docente da Universidade Federal de Pernambuco e secretário-geral da Secretaria da Educação Aberta e Digital da UFPE, a SPRED. Um episódio especialíssimo. Professor Alberto, sempre bom falar com o senhor. Gratidão por sua participação mais uma vez aqui no Papo no Auge, professor. Muito obrigado, Saulo. Prazer foi meu. Sempre à disposição. E eu sei que se alguma coisa eu disse um pouco fora do padrão, porque eu sou polêmico, que seus ouvintes me perdoem. Eu só quero, muitas vezes eu disse nada contra, mesmo, quer dizer, em termos gerais, mesmo se eu tenho uma visão das coisas. Eu fui entrevistado, eu devo dizer o que eu penso. Mas tudo cabe, cada um deve escolher, e essa é a essência da diversidade e da democracia. Diversas opiniões, mesmo se são completamente contrárias. Eu dei argumentos para defender minha posição. Então, cada um tem esses argumentos. Gratidão, professor. É por aí mesmo, o caminho é por aí. Obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, Saulo. Um grande abraço para você. Muito bem, minhas amigas, muito bem, meus amigos, fim de temporada. Agradeço mais uma vez a todo mundo que ouviu o Papo no Auge neste ano, 2022. Lembro a vocês que a gente continua
nos agregadores de podcast. Vez ou outra a gente tá trazendo conteúdo novo por lá, em vídeo também. A gente tá com o quadro O Auge em Minutos pra gente continuar trazendo boas ideias e trazendo reflexões para todo mundo. Lembro a vocês também que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na rádio da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, assinem o nosso canal, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado também em 2023. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo ano, se Deus quiser. Valeu, grande abraço, Feliz Natal e um bom ano novo para todo mundo.